E nós vamos começar ela a partir de agora. E em breve eu compartilho o link também, se quiserem compartilhar com outros conhecidos, né, que queiram aí acompanhar. A palestra certamente será bênção, né? Então nós vamos ter essa palestra também transmitindo e já estamos ao vivo já. Vai gravar, maestro Anderson? Isso, está gravando no YouTube já diretamente ali. E em breve eu já compartilho aqui o link também, ok? Então, mais uma vez, boa noite, bem-vindos. Eu sou o Anderson aqui da área de comunicação e relacionamento virtual da Ambo. Gostaria de convidar ali o maestro Sedivar para, em nome da associação aí, dar as boas-vindas e fazer uma oração para a gente começar aqui o trabalho. Maestro Sedivar, por favor. Se estiver falando, está no mudo, ok? Muito bem, estão me ouvindo agora? Perfeito. Sim, né? Muito bem. Nós queremos cumprimentar a todos que estão na sala e dizer a vocês que é um prazer muito grande ter vocês aqui conosco. Queremos agradecer ao nosso Anderson Marinheiro, que tem idealizador dessa live e que tem trazido aqui palestras muito interessantes para todos nós. Ao nosso Gilberto Massambani, que Deus abençoe por sua disponibilidade, seu trabalho aí conosco. E, em nome da AMBO, do nosso presidente Ismael Sabino, nós queremos dar as boas-vindas a todos e ao maestro convidado Isaac Karabchevski, um nome que, por si só, já dispensa qualquer comentário. Somos muito gratos, maestro, por ter atendido o convite, por estar aqui conosco. És muito bem-vindo e, com certeza, vamos aprender muito essa noite e ainda teremos muito que aprender contigo. O senhor tem muita coisa para nos passar e é uma honra muito grande ter o senhor conosco aqui. Vamos orar, então, pedir a orientação de Deus para que nós possamos aproveitar o máximo dessa palestra. Senhor nosso Deus, nós agradecemos a Ti por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido, pelas orientações que o Senhor tem nos dado, pelas vitórias que alcançamos. Agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede nessa noite de ouvir o Deus eterno, o maestro Isaac Karabchevski. Muito obrigado por sua vida, por tudo que ele representa para a música brasileira e também internacional. Nós agradecemos ao Deus eterno por esse privilégio e te pedimos a tua orientação e a tua bênção em nome de Jesus. Amém, maestro Edvar, muito obrigado. Diga, Giba. Divino, por favor, diga alguma coisa a respeito da associação para que o maestro conheça o nosso trabalho da AMBO. Pois não. A nossa associação... A AMBO é Associação Nacional de Bandas e Orquestra. Esse trabalho ele começou em 2001 com os encontros de bandas das igrejas evangélicas. Posteriormente, em 2006, nós mudamos, né, o título, que era somente Encontro de Bandas, para bandas e orquestra, e começamos a trabalhar também com cordas, né? E de 2013 para cá nós começamos a trabalhar no sentido de criar essa associação, a Associação Nacional de Bandas e Orquestra. Graças a Deus conseguimos, né, com muitas dificuldades, conseguimos o seu registro, e desde o final de 2019, então, nós temos essa Associação Nacional de Bandas e Orquestras. Nós temos representantes que são chamados diretores por regiões no Brasil. Temos na região norte, que é o maestro Arão, que de Imperatriz, no Maranhão. Região nordeste, maestro Williams Costa. A região sudeste, o maestro Eliezer. E na região centro-oeste, nós estamos aqui com essa função, né, de diretor da região centro-oeste. Então, essa associação, ela congrega as bandas evangélicas, né, principalmente das Assembleias de Deus, que é a maioria, mas ela é aberta, né, às demais, não é denominacional.
Associação Nacional de Bandas e Orquestras, nem a palavra evangélica nós temos, né? E é esse o trabalho que nós realizamos. O objetivo é incentivar a criação de escolas de música, escolas básicas, cursos básicos de música, formação de músico, desde a infância, né, a adolescência, fazendo esse trabalho de formação de músicos e de organização de orquestras nas igrejas. Ok, maravilha. Continua, Anderson. Pode. Excelente. Não, muito obrigado. Eu queria fazer uma rápida introdução, né, uma leitura aqui de um currículo super resumido, né, do maestro Isaac Karabichevsky, que, como já foi dito, dispensa apresentações, né, mas gostaríamos de fazer uma introdução, aí eu passo a palavra para o maestro Gilberto, novamente, e dar continuidade no trabalho. Maestro Isaac Karabichevsky consolidou sua carreira em orquestras nacionais e internacionais. Há 20 anos dá masterclasses na Itália, formando centenas de alunos de todo o mundo. No Brasil, é diretor artístico da Orquestra Petrobras Sinfônica e da Orquestra Sinfônica de Heliópolis. Foi um dos criadores do projeto Aquários, que reuniu durante anos milhares de pessoas em concertos ao ar livre. Durante 26 anos, esteve à frente da Orquestra Sinfônica Brasileira. No exterior, e já me permitam aí, eventualmente, a dicção aqui não correta, mas foi diretor artístico da Tokyo Orchestra, na Áustria, do Teatro La Fenice, na Itália, e da Orquestre Nationale de Pas de l'Or, na França. Em 2009, o jornal inglês The Guardian indicou o maestro Isaac Karabichevsky como um dos ícones vivos do Brasil. Desde 2000, dirige na Itália, no Música Riva Festival, masterclasses para maestros do mundo inteiro. Karabichevsky possui hoje 2 cursos online de música, um para regentes de orquestra, um sobre a história da música para o público em geral, e está lançando agora o curso de regência para bandas. Passo a palavra ao maestro Gilberto. Realmente isso é um pequeno release do que é a vida do maestro Isaac. Então, eu queria aqui, com muito prazer, que recebemos o maestro Isaac Karabichevsky nesta sala. Para mim, é uma honra, pois foi o meu primeiro maestro como músico profissional, me proporcionando fazer uma turnê pela Europa em 1974. A primeira turnê de uma orquestra brasileira pela Europa e com muito sucesso. Ao retornar da Europa, eu tive o privilégio de receber aulas de regência, que me trouxe muito conhecimento, experiência na condução e domínio das partituras. E também por ele, pude voltar ao Teatro Municipal como violoncelista, onde me aposentei. Muito obrigado, maestro Isaac, por nos atender e nos conceder esses preciosos momentos. Fique à vontade, a palavra é sua, nós estamos aqui para ouvir o que o senhor tem de bom para nos dar. Pode, fique à vontade. Maestro, a música é sua. Bom, em primeiro lugar, eu nem sei se vou poder continuar, porque realmente a emoção me tomou conta e eu vou tentar articular alguns preceitos e algumas coisas que têm me acompanhado a vida toda e condividi-las com todos vocês. Eu quero agradecer profundamente essa possibilidade de estar aqui conversando, batendo um papo com vocês e falando um pouco sobre a minha vida e a minha experiência. Eu espero que as minhas palavras possam ser úteis e de alguma valia para todos vocês que me ouvem. Eu dividiria esse contato em 2 partes. Um pequeno preâmbulo, onde eu falo sobre os horizontes da regência e o significado maior da regência. E um outro, onde eu respondo a várias interpelações que me foram feitas aqui. Eu estou com uma lista enorme aqui na minha frente. Eu selecionei algumas respostas, mas de
qualquer maneira, não creio que eu possa respondê-las todas, porque são inúmeras questões, mas todas elas, de uma certa maneira, quando estiver falando sobre um assunto, eu estarei respondendo àqueles que eu não pude responder previamente. Então, vocês me desculpem, mas, olha, é uma lista enorme de pessoas que me escreveram. O Gilberto mandou para mim, e eu tive cuidado... Isso é sede, maestro. Mas, falando sobre regência, eu acho que nós podemos dividir tudo em uma questão conceitual. A regência, ela se propõe basicamente a exercer, ela é um instrumento de ação que significa exteriorizar no espaço aquilo que é concebido no tempo. Eu exemplifico. O espaço são os gestos que nós fazemos. Eles são inseridos dentro de um conceito espacial. O que norteia esses gestos, essa concepção espacial, é o espírito que os alimenta. E esse espírito vem da música ela própria. Considerem, por favor, considerem que um violinista reflete essa mesma proposição, espaço, que é a música, tempo, que é a música, e espaço, que é o seu instrumento. Só que ele tem à sua frente um violino onde ele toca, ou um instrumento do Gilberto, um violoncelo, ou um cantor que, através da voz, exprime emoções. Todos nós dispomos de um instrumento. O maestro tem como instrumento a orquestra ou um coral. O que torna, certamente, a nossa profissão muito mais difícil, porque é necessário exercer, dentro desse papel de tradutor, a unidade, essa unidade que é refletida na partitura e que nós temos que espacializá-la em contornos que sejam compreendidos e assimilados pelo conjunto que está à nossa frente. Então, esse é o grande mistério, compreender exatamente qual é a nossa proposição, o que o maestro se propõe basicamente. É um conceito espacial que nós temos que reproduzir e inseri-lo num universo temporal que é a música. Eu poderia dizer, o conceito espacial é seguramente a definição do gesto, que podia ser 1, 2, 3, 4, ou 1, 2, 3, ou 1, 2, ou 1, 2, 3, 4, 5, ou 1, 2, 3, 4, 5, 6. O gesto, por si só, ele apenas define um parâmetro métrico. O que ele tenta reproduzir é aquilo que está por detrás do gesto. O gesto é a moldura. A essência do gesto é aquilo que vem daqui, do coração. E o que vem do coração, pessoal, é um outro universo. Ele provém de uma amálgama entre a nossa vontade e a vontade, em primeiro lugar, a vontade do compositor. Isso é a prioritária. O compositor determina os seus parâmetros e nós temos que obedecê-los. Eu diria com uma contribuição pessoal, claro, mas a ordem, um conceito autêntico de como reproduzir uma partitura é nos transportarmos à mente do compositor.
É como se nós lêssemos um grande escritor como Dostoiévski ou Tolstói ou qualquer um que vocês conheçam bem e tentar se emocionar com as suas palavras, tentar visualizar algo além daquilo que está reproduzido só numa página impressa. Esse é o mesmo conceito, é um conceito elementar, básico de reciprocidade. A reciprocidade que nos alimenta e dá conteúdo ao nosso trabalho. Sem essa interação, observem bem a palavra, é sem essa interação total, absoluta, de submissão, uma submissão ao mesmo tempo idealizada, porque nós construímos também essa submissão, nós estamos inseridos nela. Sem esse conceito, a nossa atividade torna-se totalmente vazia e destituída de conteúdo. Porque fazer 1, 2, 3, ou 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, qualquer um faz. É claro que nós temos que aprender o gesto também, mas qualquer um faz. O que se esconde atrás do gesto, isso vem através de muito estudo, muita dedicação, um trabalho árduo que começa na juventude e vai até a morte. Esse estudo, essa interação com o compositor é o extrato da nossa profissão. Eu diria que, nesses últimos anos, à medida que o tempo passa, a gente vai descobrindo muitas coisas. Eu já regi várias orquestras, comecei em Viena, como o Gilberto disse, em 1988, portanto, há muito tempo atrás. Comecei em Viena e depois, trabalhando em Viena, eu fui convidado para a ópera estadual, que eles chamam lá de Staatsoper, e comecei também a trabalhar o repertório sinfônico e o operístico. Nos 8 anos que eu passei lá, eu aprendi muito. Logo em seguida, eu fui contratado pelo Teatro La Fenice, que depois do La Scala é o segundo maior teatro de ópera da Itália e um dos principais teatros europeus. Lá eu aprendi o repertório operístico na sua totalidade, tudo, desde Verdi, claro, Rossini, todos esses compositores que passaram por lá, pelo La Fenice. Então, quando eu entrava lá naquele teatro, a emoção era imensa, porque eu sabia que naquele teatro tinham trabalhado esses expoentes da ópera. Também Prokofiev regeu óperas lá. Então, era um mundo à parte. Logo depois dos 8 anos que eu passei em Veneza, eu fui contratado para a Orchestre Nationale des Pays de la Loire, que é no sudoeste da França, onde eu passei 6 anos. E foi isso, em síntese, toda a minha experiência europeia. Nunca deixando de lado, porém, a minha atividade brasileira, porque aqui, em concomitância com toda essa carreira europeia, eu mantinha as minhas posições como primeira vez foi com a Orquestra Sinfônica Brasileira, como eu já disse, onde eu passei 26 anos, e logo depois com a Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal de São Paulo, onde eu conheci o meu querido Angelino e o Gilberto, e logo depois com a Orquestra do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e hoje eu estou, que eu diria a cereja no bolo, como diretor musical e regente titular desse movimento fantástico que se faz em Heliópolis. E realmente com Heliópolis... Mas, Sim, diga.
Conta-nos, Alguém? não cortando a sua linha de raciocínio, conta para nós como que chegou o oboé nas suas mãos. Como foi esse princípio? Como a música chegou para o senhor? Isso é uma longa história, eu vou ter que falar aqui mais 1 hora só sobre isso. Não, eu acho que tudo Não, começa... não, pode sintetizar. Sim, olha, tudo começa desde a mais tenra infância, quando eu ouvi a minha mãe, que era cantora lírica. Ela veio lá da Rússia, aportou em São Paulo, e eu me lembro da minha infância vendo a minha mãe respirando na janela profundamente, respirando. E o conceito da respiração veio desde a mais tenra infância, vendo a minha mãe cantar e respirar. Eu acho que isso nunca me abandonou até hoje. Eu digo aos meus alunos lá na Itália, olha, aprendi com a minha mãe, estou passando a vocês, respirem. Quando vocês quiserem alguma coisa, respirem. Bom, a música chega a mim através do canto lírico da minha mãe. E depois o canto é um instrumento primordial, mas eu também senti a necessidade de um instrumento de orquestra. Fui para o oboé porque sempre me pareceu um instrumento nostálgico, pastoril. Fui em direção a ele. Eu acho que tem alguém aí de vocês que toca oboé. Quem é? Quem é? É alguém que me escreveu aqui dizendo eu sou oboísta. É uma garota. Quem é? Está aí? Bom, enfim, não importa. Mas o oboé foi um instrumento também essencial, porque através do oboé eu fui inserido em ensaios de orquestra, inclusive lá na Europa, onde eu participava tocando cantatas de Bach com o oboé, participando. Todo domingo nós tínhamos uma apresentação em igrejas alemãs. Eu estava na Alemanha, eu passei um longo período lá trabalhando, e eu era contratado regularmente para tocar oboé junto com as cantatas de Bach. E, como vocês sabem, Bach compunha quase 200 cantatas, então nós tínhamos um farto repertório de um dos maiores compositores de todos os tempos. Bom, essa bem em síntese, Gilberto, essa foi a minha trajetória de como eu evoluí em direção à música. Nós temos sempre falado da importância de se conhecer, de ter um contato com um instrumento, para que se possa depois galgar o pódio, não é? Que essa experiência de dominar a técnica de um instrumento é fundamental para nós que estudamos regência ou pretendemos dirigir uma orquestra ou um coral. Na realidade, o instrumento a quem se propõe a regência orquestral, o domínio de um instrumento é absolutamente fundamental. Você tem toda a razão. Seja corda, seja sopro, mas qualquer instrumento. Porque ele te possibilita você participar de ensaios. E, ao participar de ensaios, você se defronta com um contingente de músicos com os quais você troca ideias, você olha no rosto de cada música, de cada músico ou musicista, você os compreende através do olhar. Quer dizer, a prática instrumental é fundamental porque você conhece, através da música, as pessoas também. É uma interação. Maravilha. Eu sempre digo que o músico que vem, o futuro regente, que a sua origem foi uma orquestra, ele vem com muito mais conteúdo, não é? Mesmo porque ele executa e vê. Por isso que música é audiovisual, né? Nós executamos, mas estamos vendo. Então, isso daí acrescenta conhecimento e prática. Maravilha, exatamente. É por aí, Isaac. Pode continuar nos alimentando. Não, eu queria ouvir perguntas. Eu gostaria de ouvir. Eu tenho essa relação aqui
Mas antes de passar elas, eu queria ouvir vocês. Maestro, eu tenho uma pergunta. Diga. Eu sou Eudo, fui aluno de violoncelo do Gilberto Massambani. A gente fazia as aulas no fosso do teatro quando o senhor era regente lá. Depois das minhas aulas, eu normalmente subia para assistir os seus ensaios e te acompanhei de muito tempo. Toquei Yevgeny Onegin ao lado do Giba e com a sua regência também lá. E te assisti algumas vezes no Rio de Janeiro, quando eu viajei com a orquestra do João Carlos Martins para lá, e o senhor estava fazendo um programa lá no Rio, com os violoncelos, inclusive, eu fui assistir os seus ensaios. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, como que um regente, veja bem o que eu vou dizer, eu fiz um trabalho uma vez na USESP, um cachê lá, e veio uma regente muito famosa, jovem, né? E no início da semana, as pessoas todas animadas com ela, que legal, uma regente diferente, vamos ver como ela trabalha, tudo. Eu estava fazendo a segunda de Mahler. Quando chegou no ensaio geral, o humor da orquestra com essa regente era completamente avesso. Por quê? Porque ele era uma pessoa que queria as coisas tão detalhadas e ele acabou aborrecendo a orquestra inteira, entendeu? Como que o senhor trabalha isso? Eu estudo numa escola onde temos uma pedagogia chamada Pedagogia Waldorf, não sei se o senhor conhece, onde Rudolf Steiner, um alemão, ele diz que nós precisamos analisar, ele usa um órgão, né, do nosso físico, que é o fígado, mas eu diria assim, como que um regente, se o senhor faz isso também, ele analisa assim, o temperamento da orquestra, até quando eu posso ir mais a fundo, entendeu, nesse ensaio, ou hoje não, um pouco menos, ou se não tem isso, vai para cima e pronto, né? Que o caso dessa moça, e eu ouvi um comentário do contrabaixista, que eu estava sentado nos teatros, e ele chegou a comentar, ela passando as trompas e afinação no ensaio geral e querendo achar as coisas, os errinhos, as afinações, tudo. O menino falou assim, cada minuto que passa eu gosto menos dessa regente. Ele falou assim, e as pessoas rindo, tudo. Então ficou estranho, sabe? E hoje que eu estou à frente também de orquestra, tudo, eu tomo um cuidado com isso. Não sei se eu faço errado ou se isso é correto. Qual é o seu ponto de vista sobre isso, maestro? Obrigado. Eu vou revelar a todos vocês qual a técnica que eu uso quando me defronto com um organismo sinfônico pela primeira vez. Quando eu chego em frente à orquestra, o meu conceito é, eu vou desenhar para vocês. Espero que vocês possam ver. Vocês estão vendo alguma coisa aqui? Levanta um pouquinho mais, Isaac. Assim tá bom? Eu faço, enfim, uma leitura, Sim, sim. tá vendo? Uma leitura da capo al fine. Da capo al fine. Bom, aí, nesse semicírculo, que corresponde a uma ideia que eu faço daquilo que aconteceu durante o ensaio. Aí o meu cérebro registra. Bom, houve falhas, não é nada em relação a você, viu, Gilberto? Houve falhas nos violoncelos, junto com o contrabaixo. Aí eu registro. Registro aqui, olha. Falha nos violoncelos junto com o contrabaixo. Estou registrando, enquanto estou regendo tudo. Enquanto estou regendo esse grande semicírculo aqui, já registrei falhas aqui em violoncelo e contrabaixo. Mas não digo nada. Depois, de repente, ouço uma flauta que não está bem com o oboé. Então, aqui em cima, flauta e oboé. Continuo regendo, mas estou arquivando. Houve uma falha aqui. Bom, até chegar em síntese, até chegar ao fim. Terminada a leitura, aí eu começo a ensaiar. É exatamente nesse momento que eu começo a ensaiar. Bom, o que quer dizer isso? Quer dizer que a orquestra aparece um profissional que tem consciência perfeitamente do que ele está fazendo
e que vai examinar os problemas a partir daquilo que ele ouviu. Então, eles vão evidentemente, ter uma satisfação maior em saber que eu não estou perdendo tempo. Tempo. Basicamente, esse é o conceito. É aproveitar o tempo, porque o tempo se esvai, e nós devemos, em curto espaço de tempo, e hoje as orquestras são ditadas e cronometradas, nós devemos aproveitá-lo da maneira mais racional e mais consciente possível. Então, para transmitir à orquestra um ambiente de racionalidade, eu tenho que imprimir também um conceito que passa automaticamente para a orquestra. O conceito é: esse é um maestro que não perde tempo com besteiras, ele vai ao essencial. Bom, então aí eu vou lá para o Gilberto e começo a ensaiar violoncelos, não, toca junto com o contrabaixo, resolvo aquele problema, mesmo que ele não esteja completamente resolvido, eu passo imediatamente para aquele tópico que está aqui na minha cabeça, flauta e oboé. Eu trabalho afinação com flauta e oboé. Mas vou para primeiros violinos, porque eu também registrei um movimento de articulação errado em violinos. Mas isso em espaços de tempo, de modo que nenhum naipe da orquestra se sinta excluído dessa dinâmica. É uma dinâmica. Quer dizer, ainda que os problemas não estejam total e irreversivelmente resolvidos, eu deixo de lado em função da continuidade e do clima geral do ensaio. Essa é a técnica que eu tenho adotado e que eu aprendi, que eu estou revelando a vocês. Essa é o melhor sistema de motivar um conjunto e de mantê-los sempre atentos a tudo que eu pedir. Porque, caso contrário, vai acontecer a mesma coisa que você disse, Gilberto. Quem foi que falou sobre a segunda de Mahler? Que ninguém mais suportava... O Sueldo. Pois é, Eudo. Ninguém mais suportava esse maestro, essa maestria, sei lá. Mas por causa disso, porque certamente ele perdeu muito tempo com detalhes que consumiram grande parte do tempo. Então, toda a orquestra que ficou observando o ensaio daquele detalhe durante tanto tempo se sentiu excluída e transmitiu a todos, ainda que é psicológico isso, transmitiu a todos uma sensação de cansaço, de exaustão. Isso quer dizer, maestro, que nós sempre temos comentado a respeito disso. Quando se tem uma ferida, nós temos que tratar exatamente a ferida, porque aí nós atingimos exatamente o ponto que está tendo o problema. E, normalmente, na cultura musical das igrejas, as pessoas costumam repetir muito. Vamos, novamente, chegou alguma coisa errada, faça de novo. Então, toca aquilo que já tocou bem, e quando chega na ferida novamente, tem problemas. Então, essa sua concepção é perfeita. A gente tem que trabalhar o geral e depois ir buscar os detalhes. Isso não desanima ninguém de tocar, né? Porque músico que fique muito tempo parado, ele esfria e desanima. Isso. Maestro, posso fazer uma pergunta nesse contexto aí? Diga. É o seguinte, para o senhor, a empatia entre músicos e maestro conta muito? Você é o Carlinhos. Isso. Carlinhos Santos. Carlinhos. Você perguntou se a empatia... Eu não ouvi direito, não. Se a empatia entre músicos e maestro pesa muito no seu conceito? Depende daquilo que você chama de empatia. Eu acho que a empatia, ela, entre maestros e orquestra, ou em maestro e coral, ela emana de um conceito musical. Não adianta você ter um maestro que
dialogue com todos, que vai tomar cafezinho com todo mundo, que está a par da vida pessoal de cada músico, se ele, de frente à orquestra, não é capaz de exprimir aquilo que ele quer. Então, eu acho que o primeiro princípio é o princípio da qualificação profissional. Esse é o primeiro princípio. Depois vem o resto. Quer dizer, um bom maestro é querido por todos. Mas o primeiro passo tem que ser dado lá no pódio, bem isolado e bem consciente da sua missão, que é uma missão, não deixa de ser uma missão, é de galvanizar a atenção da totalidade dos músicos. Olá, maestro. Eu posso fazer uma pergunta? Meu nome é Leandro Serafim, eu sou professor da Universidade Federal do Ceará, sou maestro aqui da banda, da orquestra, e também sou um dos coordenadores de um festival que acontece em Gramado, que é o Gramado in Concert, e um jovem maestro, digamos assim, né? Embora meu instrumento seja trompete. Eu venho de banda, né? E estou migrando para essa regência orquestral também. Então, a minha pergunta é em relação, se você considera que esses contextos eles são diferentes entre si, a orquestra, a banda, o coral, e como você vê o papel do maestro nesses diferentes grupos, se é igual, se não é, se existe alguma coisa que lhe ressalta, assim, me ajudar nesse sentido, assim. Leandro, eu vou sintetizar. Eu nunca acreditei nessas separações que são típicas do ser humano, estabelecer princípios que norteiam cada atividade. Eu acho que elas se irmanam. E, em algum momento, há elementos que as tornam parte de um todo. Em música, é fundamental você entender que, quando um coro está à sua frente, para mim é exatamente como se fosse uma orquestra. Eu explico depois por quê. Quando eu tenho uma banda à minha frente, é a mesma coisa como se eu trabalhasse com uma orquestra. Ou quando eu estou em frente ao coro, cada um desses componentes me exige uma diretriz diferente, mas não a essencial. A essencial é sempre a música. Uma diretriz que eu chamo diferente é que o coro, por exemplo, não está preocupado com a métrica rígida. Um coro não está condicionado a essa métrica. Um coro precisa mais de fraseado, de linhas de condução. Então, eu posso me permitir, com o coro, extrapolar os limites convencionais do metro e trabalhar mais em fraseado, porque o coro é mais sensível ao gesto que reproduza o fraseado. E vou te dizer mais uma coisa. Isso, para mim, foi fundamental, porque foi através do coro que eu aprendi a soltar minha mão esquerda, enquanto eu trabalho a minha mão direita, eu solto a esquerda. Solto. E trabalho a esquerda. Olha, estou fazendo com a mão direita uma coisa completamente diferente da esquerda. A esquerda é produto do coro. Esse mesmo princípio se aplica à banda também. Eu tenho diretrizes em relação aos instrumentos de metal e sopros que estão inseridos lá no fundo, uma dinâmica própria característica para a banda. Uma característica própria para coro e uma característica própria para a orquestra. Nada desses princípios, dessas características, invalida o conceito que é absolutamente básico, que é de fazer música e fazê-la bem. Obrigado. Maestro Isaac, eu me lembro muito bem quando o senhor Leandro, o maestro Isaac sempre nos falou, observe, você é um cantor antes de ser um instrumentista. Então, isso está ligado ao condicionamento, à respiração, aos apoios. Nós somos cantores antes de ser
um executante. Exatamente. Exatamente. O canto, como eu disse antes, é um instrumento primordial. Todos os instrumentos, quaisquer que sejam, tentam reproduzir a voz humana. Porque a voz humana é tão impregnada de matizes, de detalhes, de finuras, que só mesmo ela é capaz de fazê-la com propriedade. Os instrumentos tentam se avizinhar à voz humana. E quanto mais inseridos dentro do conceito do canto, mais eles estão imbuídos do conteúdo musical que dela emana. Mais perguntas? Diga. Temos mais alguém com alguma pergunta? Tem a liberdade. Endemar. Eu vou perguntar mais um. Que é sobre a diferença em reger em diferentes países, né? Se existem diferenças culturais significativas que você considera quando rege, sei lá, na Itália, na Alemanha, no Brasil, né? Em relação à relação entre o maestro e a orquestra. Não há, não. A não ser que você fala uma língua diferente. Em cada país, ou em um país onde você não domine a língua, você fala inglês. Né? É bom vocês aprenderem um idioma além do português, que isso permite vocês trabalharem tranquilamente em outros países. O que é muito mais importante é conhecer o espírito de cada país. Eu, por exemplo, com uma orquestra italiana, é como se eu estivesse aqui no Brasil. Exatamente a mesma coisa. São um pouco anárquicos, mas tem uma disciplina, tem uma desenvoltura musical que é realmente surpreendente. Os italianos e os franceses são mais vizinhos ao conceito germânico, eles respeitam a hierarquia, é um outro conceito, mas nenhum dessas coisas simples que se referem à comunicação chega a interferir num conceito básico, que é o de tentar fazer música se aproximando o mais possível da perfeição. Eu tenho uma pergunta. Onde está você? Pode fazer? É o rostinho que apareceu em cima. Márcia, sou eu. É que como eu já estou em casa, já estou assim mais recolhida, então eu preferi deixar sua fotinha mesmo. Sim. Ok? Então, eu sou professora, na verdade, né? Além de pianista, eu sou professora. Então, eu trabalho diretamente com a educação, ensinando os meus alunos, tentando fazer justamente essa questão da formação de público para a música orquestral, né? Porque, assim, é uma coisa que eu vejo que os jovens de hoje em dia eles têm uma dificuldade muito grande em tudo que não tenha algo cantado no meio, ou que não seja uma coisa que está na moda, né? Eu gostaria, assim, como o senhor um grande maestro, né, que inspira tanto a gente, né? E, claro, todo maestro por excelência, um professor, né? Eu gostaria, assim, que dica que o senhor poderia me dar para que eu possa estar conseguindo, assim, com mais propriedade, aproximar diferentes públicos, né? Eu vejo que o público mais velho, mais adulto, ele não tem tanta resistência quanto os jovens. Então, qual seria a dica aí para conseguir tocar um pouco essa turma, né? E fazer com que eles vejam a música e consigam até mesmo fazer uma analogia com algo que eles gostem ou conheçam. Porque é uma coisa que eu tento fazer, né? Inclusive, no meu trabalho, né, eu procuro fazer até o entrelace mesmo entre a música, quando eu estou trabalhando, por exemplo, com eles, a questão de notação musical. Então, eu puxo para matemática, eu puxo para física, eu vou jogando para outras áreas de conhecimento, né, porque eu trabalho só com ensino médio.
né? Então, a minha faixa de público é de 15 até 17, 18 anos, aproximadamente, né? Então, assim, mesmo quando a gente coloca alguma coisa, né, que a gente mostra para eles que a música, ela é lógica, ela pode estar em tudo, ainda assim a gente encontra uma certa resistência quando não é algo popularesco ou algo que eles estão acostumados a ouvir. Qual seria, assim, uma dica que o senhor teria para me dar nesse caso, de conseguir aproximar mais o meu público da música erudita? Olha, aí nós adentramos um outro terreno, né? Você fala, eu não entendi porque falhou muito o som aqui, mas basicamente a tua preocupação é com o teu conjunto, é isso? Me repita a pergunta, qual foi exatamente? Não, a pergunta é exatamente a seguinte, não sei se agora o áudio está melhor, né? Espero que sim. Até A pergunta é a seguinte, eu gostaria de saber qual seria a dica que o senhor poderia me dar de como que eu poderia estar conseguindo, aos poucos, quebrar essa resistência, né, dos meus jovens em aprender mais, em procurar se aprofundar mais na música erudita. Sair um pouco dessa coisa mais de música popular, de coisas que eles gostem, e começar a entrar mais mesmo nesse campo. Entendi. Entendi. Olha, eu não estou te vendo aqui, você é... Como é seu nome? Eu sou a Márcia, a minha foto aparece aí. Eu sou essa carinha Márcia, que está aí em cima. Sim, Márcia. Olha, eu acho que você pode resolver esse problema de uma maneira bem intuitiva e também com uma certa lógica. Porque, veja bem, ninguém pode gostar de uma coisa que eles não conhecem. Então, para que eles se habituem a gostar, por exemplo, de Beethoven, é necessário que eles ouçam Beethoven. Você pode começar tranquilamente pelo pá, que todo mundo conhece. Está no inconsciente coletivo. Está no inconsciente coletivo. Então, a partir da Quinta Sinfonia, você pode contar uma história. Por exemplo, jamais na história da música escreveu-se algo tão potente e tão incisivo como o tema inicial da Quinta Sinfonia. É como se eu fosse folhear um livro e fosse caracterizar um personagem. Aí eu pego um escritor que se prolongue na descrição do personagem. Então, ele tem longos cabelos, ele anda com um terno solto, as mangas são curtas, ele tem uma mancha no rosto, começa a descrever o personagem. Beethoven, se ele quisesse prolongar o tema, dizer, tem uma mancha aqui, tem os cabelos compridos, se veste de tal e tal maneira, ele teria gasto uma página para escrever um tema. Ele deu mais importância à ação do personagem. É o papapá, pipapapá, esse é o personagem. Agora vem a ação do personagem. Bom, esse é, em síntese, uma analogia que você pode criar em torno. Eu estou falando da Quinta Sinfonia, você pode criar em torno de qualquer compositor, contar uma história que possa revelar um lado até então desconhecido dele, né? Como ele compunha, por que ele compunha assim. E, através de histórias subliminares ou paralelas, você consegue cativar uma coletividade. Deu para entender? Sim, deu sim. Muito, muito obrigada. Né? Vou levar, sim, com essa dica preciosa, já vou começar a colocá-la em prática. Porque, assim, em alguns grupos eu percebo que
esse tipo de situação, quando a gente tenta propor algo assim um pouco diferente, funciona. Em outros grupos não. Tem grupos que são muito resistentes a tudo o que não seja o que eles conhecem. Então, é mais com esses grupos mais resistentes mesmos que, às vezes, a gente até perde um pouco, assim, sabe? Aquela paciência. Você fala, meu Deus, e agora? O que eu faço, né? Mas eu acho que deu para entender bem e eu vou começar, sim, a utilizar dessa forma. Vou começar a tentar mudar o foco aí. Obrigada. Eu queria pedir licença agora. Ei, Gilberto, você acha, Gilberto, você acha que eu poderia Sim, responder? pois não, mestre. Você acha que eu poderia responder as perguntas que me foram enviadas? Agora ou por favor, fique à vontade, pode fazer. Mas tem alguém que gostaria de perguntar mais alguma coisa? Eu gostaria, se fosse possível. Diga. Eu sou o Jonas. Jonas Evangelista. Evangelista. Estou vendo aqui. Prazer, maestro. Tem uma foto com o senhor aqui em Maceió, no shopping aqui, viu? Regendo a orquestra da Petrobras, tá? Veja só, eu fui convidado... Está no quadro, hein? Oi? Está no quadro a foto dele. Sim, com certeza. Eu fui convidado uma certa época para reger uma orquestra na igreja. E quando eu comecei a ensaiar a orquestra, eu percebi muitos problemas de articulação em todos os naipes, mas problemas assim básicos, né? Então eu queria ouvir um conselho seu, né, de o que eu deveria fazer para resolver esse problema, porque quando eu tentei resolver o problema, parecia que eu estava com implicância, entendeu, com os naipes, né? Então comecei a levá-los para um ensaio de naipes, tal, mas realmente muito trabalho. Qual conselho o senhor me daria nesse caso? Olha, em princípio, quando eu percebo que uma orquestra tem problemas de articulação, eu começo a trabalhar uma pequena sinfonia de Mozart com eles, uma pequena peça de Mozart, porque é um compositor que está calcado e baseado na definição da articulação. A articulação em Mozart é absolutamente prioritária para que se entenda o contexto das suas composições. Por exemplo, tem um segundo violino fazendo um spiccato em não se preocupe trabalhe só isso. As sinfonias de Mozart são as que mais elementos fornecem para que você trabalhe a articulação meticulosa do seu conjunto. Mas esse é um conceito que pode ser válido para qualquer compositor. Eu escolhi Mozart, porque é aquele que me oferece um maior campo, mais farto em exemplos de acompanhamento que depende de precisão. Tá? Obrigado, maestro, Olá, pela dica. Olá, maestro. Onde você está? Eu sou o Josué Passos, falo de Cuiabá, Mato Grosso. Muito prazer. Prazer é todo meu, me sinto honrado. Penso eu que, de todos, eu sou o menor aqui, porque eu tenho apenas 10 anos de estudos nessa área e, atualmente, eu trabalho como maestro em uma orquestra da igreja sede aqui em Cuiabá. Eu enfrento um problema aqui. O senhor fez aí um gestual de uma leveza sobre a regência muito suave, muito sutil, quando o senhor rege uma orquestra e o coro, onde o senhor desenvolve, aí o senhor fez o gestual com a mão direita e a mão esquerda regendo o coro. Eu enfrento uma barreira aqui, onde eu tenho dificuldade com os meus músicos da orquestra em cantar com coro. Tenho muita barreira quanto a isso. Eles chegam a dizer para mim que não querem mesmo,
Às vezes, a gente tenta trabalhar isso, trazer ali para um aconselhamento e mostrar que há uma necessidade que aquilo seja realizado, mas eu encontro essa barreira. O que o senhor me aconselha em qual área trabalhar, em como tentar contornar isso? E assim, lembrando que nós somos uma igreja e nesse contexto a gente trabalha com músicas sacras. O coral da nossa igreja é um coral que tem 70 anos na igreja e ele trabalha muito a música sacra, né? O que o senhor me orienta quanto a isso? Eu confesso a minha perplexidade. Estou perplexo porque é a primeira vez que eu ouço dizer que uma orquestra não compreende o coro. Um coro é simplesmente a base de tudo, né? A voz humana. Alguma coisa está errada aí. Tem alguma Concordo coisa contigo. errada. Eu te pergunto, esse coro canta afinado? Muito bem afinado, muito bem preparado, né? O maestro que está à frente do coro, ele está há 18 anos na frente do coro, né? Eu estou há apenas 10 anos na frente da orquestra e até quando eu assumi, a orquestra não cantava com o coro, não existia essa junção. Sim. Não existia. E eu venho trabalhando agora com essa situação de pandemia, está parado, mas temos vislumbrando aí um retorno, e com tudo que foi falado até agora aqui, todos os comentários, eu resolvi expor e lhe pedir aí, vamos dizer assim, uma ajuda, alguma orientação e assim por diante. Olha, o coro é um instrumento mais flexível no sentido de construção de um espírito da obra, né? Ele é mais explícito nisso. Quando você quer transmitir alguma emoção, o coro é um instrumento primordial, porque ele é um conjunto de vozes primordiais. E eu te perguntei se ele é bem afinado, porque um coro não há coisa pior do que um coro desafinado. Um coro bem afinado, bem construído, e principalmente a coisa mais importante, transmitindo emoção, galvaniza a atenção de todos. Você pode contar, você trabalha com coro e propõe uma mensagem, seja através do texto, você tem um texto litúrgico à tua disposição, ou um texto que fale de outras coisas, não importa. O importante é a emoção. A emoção da voz é absolutamente insuperável. Se o coro é capaz de transmitir emoção, você pode ter certeza que a orquestra vai reagir de uma maneira completamente diversa. Uhum. Entendido. Viu? Ok, obrigado. Temos mais 3 mãozinhas levantadas ali para perguntas, maestro Isaac. Dá tempo para mais uma pergunta ainda? Só vou na sequência aqui, maestro Alex, pode ser? Estou aqui com o maestro Ulisses, o Jean e o Ivair, e aí na sequência você. Ok? Maravilha. Ulisses. Maestro, boa noite. Meu nome é Ulisses Barros, eu sou daqui de Brasília, Distrito Federal, e eu tenho uma pergunta que é um pouquinho, que foge um pouquinho a respeito da música, ou que transcende um pouco as questões musicais, que são as questões que envolvem ego do maestro, ego do músico, ego de trecho orquestral ou de peças de sinfonias, quando elas são utilizadas para que uns fins negativos, vamos dizer assim, onde elas tentam, por vezes, ou as pessoas que as manipulam tentam, por vezes, criar problemas dentro de um grupo ou dentro de uma instituição. E o senhor, como regeu bastante várias orquestras e trabalhou com várias instituições,
A minha pergunta é como lidar com essas questões que transcendem a questão musical ou que fogem um pouco da questão musical, mas ainda assim se faz utilização dessas questões da música como um todo para ter problemas dentro do grupo em relação ao maestro, orquestra, instituição. Se eu entendi bem, de repente você está fazendo um ensaio e pessoas com posicionamentos filosóficos ou políticos interferem na própria condução do ensaio, querendo transmitir a sua mensagem. Eu acho que as duas coisas não se misturam. No momento que você está fazendo um ensaio e você se propõe a executar um compositor, esse desejo básico tem que ser respeitado por todos. E não há espaço para ninguém que queira subverter essa ordem que é transcendente. As pessoas que se propõem a um outro tipo de linguagem, seja ela política ou qualquer que seja, durante o ensaio, elas não encontrarão espaço desde que o ensaio seja conduzido com seriedade e com musicalidade. Então, o que prevalece no ensaio, o objetivo de um ensaio é fazer boa música. Nada mais permeia essa disposição. Ok, maestro. Muito obrigado. Nada. Jean Galvão. Olá, boa noite. Boa noite. Maestro, é um prazer falar com você, viu? Prazer é meu, Jean. Maestro, eu tenho duas perguntas para o senhor. Eu sirvo a Deus aqui como regente aqui na orquestra em Paranaíba, Mato Grosso do Sul. Primeira pergunta. Eu gostaria que o senhor me desse uma dica de como crescer uma orquestra. Eu falo em crescimento, eu digo questão de aula de música, formar, aumentar uma orquestra. Aqui nós encontramos muitas barreiras. Por quê? Porque aqui na nossa região, muitos pastores têm aderido ao playback, né? Certa vez, no encontro de bandas, eu escutei de um pastor falando que orquestra é caro manter uma orquestra e dá muito trabalho, então é melhor o playback. E aí eu gostaria de o senhor também falar sobre a orquestra, né, e o playback. O que o senhor acha disso tudo? Bom, playback para mim é uma situação artificial, né? Ela é artificial no sentido que as pessoas não estão presentes, né? Você lida com um som pré-gravado, com uma outra atmosfera, pode servir como referência apenas, mas não tem nada a ver com aquilo que você se propõe, que é irmanar o som geral da orquestra, pela orquestra, pelos instrumentistas que você tem à disposição, e não por um grupo que está pré-gravado. Isso, para mim, é um processo artificial, não conta. Certo. Muito obrigado. Nada. E a outra pergunta era sobre a formação da orquestra, né, de acrescentar mais novos músicos. Qual é a dica que o senhor dá aí, principalmente para os jovens, né, colocar o desejo no coração dos jovens de aprender música? Eu faria um teste, um exame, onde eles seriam defrontados com o material normalmente que você usa. Você escolhe quais são os trechos, escolhe os mais expressivos e os mais tecnicamente mais complicados, né? Sejam rítmica ou melodicamente complicados. E você faz um exame em cada um deles, ou você marca um dia onde você vai examinar 10 a 15 músicos. Você os coloca em fila, eles fazem um exame normal. Aí você afere a capacidade de cada um, dá uma nota, depois os chama para os próximos ensaios ou não.
Ah, sim. Obrigado. Nada. Ivair? Boa noite a todos. Mas eu tenho uma pergunta. Eu estou ouvindo? Boa noite. Ivair Gomes da Silva. Ivair Gomes da Silva. Está ouvindo bem, mas... Estou ouvindo bem. Um pouco longe, mas está bem. Sim. A minha pergunta, mas, é com relação ao ritual do regente. Né? Alguns dirigentes quando chegam à frente da orquestra têm uma sonoridade muito boa e outros não conseguem os mesmos resultados. A que o senhor atribui? Seria ao ensaio, à preparação ou alguma deficiência no ritual? O senhor atribui essa questão da sonoridade que o regente consegue extrair de uma orquestra ou de uma banda? Olha, Ivair, cada regente tem a sua aura. É uma aura que nasce... Todos vocês, eu estou vendo aqui, diferentes auras aqui à minha frente. Cada um de nós tem. Delas, à medida que você a desenvolve, e você a desenvolve com estudo, com reflexão, essa aura que não é visível, ela é sentida. Parece que eu estou falando uma outra língua, mas não é verdade. É verdade porque eu já presenciei isso. Eu me lembro uma vez, em Viena, isso foi em Viena, que um maestro, perdão, foi em Salzburg. Eu estava assistindo o Festival de Salzburg, lá na Áustria, o famoso Festival de Salzburg, e vi, no espaço de alguns dias, a Orquestra Filarmônica de Viena, trabalhada por Karajan, no espaço de alguns dias. Me lembro até do repertório, era a Segunda Sinfonia de Beethoven e a Sinfonia Fantástica de Berlioz. 4 dias depois, ou 5 dias depois, veio um outro regente, Cláudio Abbado, um grande regente, mas completamente uma aura diferente de Karajan. Com Karajan, a orquestra soava de uma maneira que não era, apesar de serem os mesmos músicos, completamente diferente de Cláudio Abbado. Eu cheguei em casa e comecei a pensar, mas como é possível os mesmos músicos soarem de maneiras tão diferentes com 2 grandes regentes? Olha, é inexplicável. É uma questão técnica? Não. Talvez, eu acho que é uma coisa mais que pertence a uma outra esfera, que não a do gesto e a da presença do maestro. Ela emana de um outro universo, da personalidade, da mística que envolve músicos e maestros. É um outro conceito. Talvez a nível psicanalítico o Angelino poderia explicar isso melhor, mas é impossível descrever. Mas uma coisa eu aconselho a você: estude uma partitura e tente compreendê-la, tente reproduzi-la como se você fosse o compositor. Eu tenho certeza que os músicos vão entender aquilo que está, de uma certa maneira, escondido em você. Maravilha. Obrigado. Maestro Alex? Opa. Alex? Estão me ouvindo? Onde você está? Alex Lopes. Isso. Boa noite a todos. Prazer estar com vocês. Prazer estar junto com o Mestre Isaac. Sou aqui do Rio Grande do Sul, né? Sou seu fã já há muito tempo, Mestre Isaac.
Duas perguntas, tá? Uma sequência da outra. Primeira, qual é a sua visão, a sua percepção do futuro da música orquestral no Brasil? E quando falo música orquestral, tanto a questão de orquestra como de bandas sinfônicas, enfim, a questão da música instrumental, né? No Brasil. E a segunda... Posso responder essa, por enquanto? Não, outra sequência, na verdade, quais seriam os melhores caminhos, talvez possa responder junto, quais seriam os melhores caminhos, ou o melhor caminho, para quem está começando agora nesse mercado assim profissional. Sabe que nós aqui, a grande maioria, tem as suas atividades dentro do espaço religioso, né, dentro da igreja, enfim, com banda e orquestra, e alguns assim estão começando essa questão da profissionalização, não só a questão como músico, mas como maestro também, só que como o senhor vê o mercado no Brasil para isso? E quais, se o senhor estivesse começando hoje, quais seriam os seus caminhos, ou que caminho nós poderíamos tomar, qual o conselho que o senhor podia me dar e dar para as pessoas que estão com esse mesmo pensamento? Se eu estivesse começando hoje, eu estaria desesperado, porque em plena pandemia, eu acho que os caminhos são obscuros, e eu vejo estampado na cara de todos um grande ponto de interrogação, estampado. Vou falar com alguém e vejo uma grande interrogação. Ninguém sabe o que vai acontecer, espero que nós consigamos superar essa praga o mais rapidamente possível, de modo a restituir, a reviver os bons momentos de um passado não tão distante assim. O que eu diria a você é que a música sinfônica, bandas, os corais jamais desapareceram, jamais. Porque eles fazem parte de uma conquista da civilização ocidental. Anos e anos e anos de trabalho sobre esses modelos, até exauri-los completamente, dando espaço para que se formulem novas ideias. Mas esses organismos que provêm da música instrumental ou da música vocal jamais abandonarão o ser humano enquanto o ser humano existir, enquanto a Terra estiver ainda intacta. Eles vão sempre existir. Nós já passamos por outras pestes. Na Idade Média, elas foram frequentes. E estamos aqui. Essa é mais uma das tantas que ainda se abaterão sobre a civilização. Mas, se Deus quiser, com a ajuda de Deus, nós vamos prosseguir. Mas, independente da questão da pandemia, é claro que essa é uma questão mundial, enfim, como o senhor disse, é aquela interrogação do que vai acontecer em todas as áreas, né? Mas na questão, independente disso, a questão musical no Brasil, nessa questão orquestral, qual seriam os caminhos melhores? Eu digo em questão de formação, seria aulas particulares, seria montar um próprio projeto, seria o melhor, enfim, né? Nessa questão, claro que eu sei que eu fiz uma pergunta ampla, daí a pandemia ela vem e realmente ela é o grande assunto do momento, né, que nos traz interrogação em todas as áreas. Mas se conseguir responder independente dessa questão da pandemia, né, quais os seus olhares para a música no Brasil e assim por onde começar, né? Eu já ouvi que a questão de bandas, na verdade, hoje tem mais mercado, é melhor, enfim, tu consegue, enfim, pela questão do que não há tantas orquestras hoje no Brasil, e, enfim, dentro desse sentido, assim, focando um pouco mais a minha pergunta, desculpa que ela estava um pouco ampla, né? Olha, do momento que você se sentir apto e capaz de realizar um projeto, isso é uma coisa que depende de você. Se você tiver a plena convicção do teu potencial
da tua capacidade de realização, eu sugiro que você forme um conjunto, ainda que seja pequeno. E eu sugiro a todos os meus alunos lá na Itália, porque todos eles colocam essa pergunta também. No final do curso, eu sou confrontado com perguntas dos mais diversos gêneros, né? Mas essa é uma das mais frequentes. Por onde eu começo? E eu recomendo a todos que comecem com coro. Explico por quê. Porque como o coro representa, eu já cansei de dizer aqui exaustivamente, os primórdios da música, desde a antiguidade, o coro é a essência, eu começaria por ele. Porque ele te possibilita uma técnica diferente, que não esteja condicionada aos rigores da métrica usada em orquestra, e você aprende muito fazendo coro. Você aprende a frasear, você aprende a soltar os movimentos. Eu começaria tranquilamente, sem pestanejar, sem titubear, através do coro. Depois, passando gradativamente, acrescente aí um quarteto de cordas e vai criando condições para que você possa evoluir e transcender a forma tradicional do coro, né? Ampliando ou congregando a introdução de diversos instrumentos. Mas eu começaria pelo coro, tranquilo. Ótimo, obrigado. É isso, Gilberto. Giba está no mudo, hein? Perdão. Maestro, pronto, agora sim. Sim. Eu estava dizendo que, dentro da nossa comunidade, do meio evangélico, nós temos como um lema iniciar o nosso trabalho de musicalização com as crianças. Então, nós partimos por um ensinamento ensinar uma criança a executar um instrumento, uma flauta doce, e depois ela vai para os coros. Então, ela já tem essa iniciação musical cantando em coros. Então, essas suas palavras são muito importantes, que nós não podemos nos esquecer de começar com as crianças e começar com o canto. Exatamente. Eu acho que foi precioso tudo isso. Mas eu queria aproveitar o gancho do Alex, maestro, e falar um pouco a respeito do curso que o senhor está nos proporcionando de regências para bandas. Nós vamos, ou a Ana ou o próprio Anderson, vai vincular a todos aqui do grupo da nossa sala os caminhos para ter acesso ao seu curso. Mas, por favor, nos fale um pouquinho dele. Bom, eu já há algum tempo, muito antes da pandemia, já há 2 anos, que eu venho desenvolvendo, junto com o pessoal de Adorim, um curso online que é muito frequentado, onde eu abordo técnica de regência sinfônica, fui para a regência coral e agora abri, de repente, para a banda, né? Um curso que me proporcionou enormes alegrias, porque eu tenho me deparado realmente com grandes talentos lá dentro. Mas a Ana, que está aqui, estou vendo a Ana. Oi, boa noite. Boa noite. Vai poder explicar? Boa noite a todos. Eu vou falar um pouquinho. Vão ser 9 aulas, é um curso online, é o primeiro curso especializado para a regência de bandas do maestro, e são 9 aulas pré-gravadas e 3 aulas ao vivo por streaming. As aulas ao vivo vão ser nos dias 31 de março, 7 de abril e 14 de abril. No total, são mais de 2 horas de aula e vai pegar alguns temas como o gestual do maestro, a independência das mãos, ampliação dos gestos, o fraseado, a batuta, entre outros. A gente vai botar no chat o link para inscrição,
o WhatsApp e o e-mail para quem quiser mais informações, tá? Boa noite, gente. Boa noite para todos. Muito obrigado, Ana. Obrigada a vocês. Tchau, Aninha. Tchau. Anderson, você pode nos dar o que tem alguma coisa mais a perguntar ao maestro? Eu acho que as perguntas aqui ao vivo já encerraram, né? Podemos ir, acho que já para a parte final. Não sei se o maestro gostaria de trazer alguma pergunta específica, alguma consideração. Fique à vontade. Não, eu tenho várias perguntas aqui interessantes. Algumas delas são bem interessantes. Maestro, para nós é um prazer. Não, o prazer é meu. Maestro, qual o seu instrumento? Eu acho que eu já respondi. Eu comecei com oboé. Isso é para... Estou respondendo a Marcelo Estevão Silva, de Santo André. Ele pergunta, mestre, qual é o seu instrumento? Pianista, trompetista? Não, o meu instrumento é o oboé. Mas nada contra vocês também saberem tocar piano. Piano é um instrumento útil e que pode ser usado não só na condição de um aprendizado normal para ser pianista, mas como também ele vai, na ocasião em que vocês tiverem que acompanhar um solista, ele pode ser muito usado. Eu não recomendo o piano para se ler partituras. Eu prefiro estudar as minhas partituras olhando como se estivesse lendo um jornal e ouvindo, olhando uma partitura e ouvindo internamente. É o que eu chamo de ouvido interior. Então, sem a ajuda de qualquer instrumento, simplesmente se forcem a dominar uma partitura observando a posição das notas e a relação instrumental. Depois, uma outra pergunta aqui que... Como lidar com o mercado de trabalho diante dessa pandemia? Eu acho que já falei sobre isso, mas, de qualquer maneira, Marcos Gomes, São Paulo. Marcos, diante dessa pandemia, tudo é possível. Eu diria, nós estamos hoje condicionados a darmos concertos mascarados, as orquestras estão mascaradas e obedecendo àquela distância regulamentar, ao distanciamento social. Eu acho tudo isso válido apenas no sentido de mostrar que nós estamos vivos e estamos fazendo música apesar da pandemia. É um conceito de estamos aqui e estamos cumprindo com a nossa missão. Mas, do ponto de vista musical, é muito complicado, porque a colocação de uma orquestra separada de 2 metros entre cada músico e outro invalida esse princípio elementar da comunicação. E comunicação, para nós, é tudo. Eu explico. Por exemplo, eu quero fazer um rubato. Eu preciso mostrar a minha cara. Mas eu estou mascarado. Como é que eu vou fazer um rubato se eu estou mascarado? Enfim, é uma fase transitória, eu espero que passe logo. Uma outra pergunta. Um bom maestro rege a orquestra, mas o que rege um maestro? Ou qual a literatura que o senhor julga essencial para um regente? Agora, eu entendi essa pergunta como se... Quem foi que me pergunta? Qual a literatura? É Raquel Lubac, do Rio de Janeiro.
eu entendo como literatura os livros que acompanham a nossa profissão. Eu acho essencial ler. Além de vocês lerem a Bíblia, é fundamental, lerem os Evangelhos, é fundamental, mas também a literatura que cerca as sinfonias. Eu acho importante terem essa visão intelectual de todos os movimentos artísticos que, de uma certa maneira, estão presentes em uma partitura musical. É impossível se compreender Beethoven se não se lê Goethe, por exemplo. Ou impossível compreender Mahler se não se lê Thomas Mann, por exemplo. Enfim, impossível dirigir uma sinfonia de Tchaikovsky sem ler Dostoiévski. Então, há uma literatura que se insere dentro de um fenômeno geral, que eu diria um fenômeno cultural abrangente, onde a literatura é peça obrigatória. Bom, mais ou menos essa. Houve uma outra pergunta sobre a presença das mulheres regendo. Eu não tenho nada em relação, nenhum preconceito em relação a mulheres regendo, seja orquestra, seja banda. A condição de gênero, para mim, é supérflua. O que é fundamental é o talento. Do momento que há talento, e eu já comprovei isso em diversas ocasiões, mulheres grandes regentes, recentemente a OSESP teve a Marian Aslow. Então, o problema para mim é talento. Tendo talento, a questão de gênero é totalmente secundária. Bom, eu espero ter respondido, junto com aquilo que eu já comentei antes, aos pontos fundamentais, e fico aberto a novas perguntas, se vocês as tiverem. Anderson? Maestro Henrique, sim, acho que tem uma última aqui, o maestro Henrique Sidério, ele gostaria de fazer uma pergunta. Boa noite, maestro. Vocês me Boa escutam? Noite. Perfeito. O que eu gostaria de perguntar é no mesmo sentido de um dos maestros que acabou, acho que o maestro Alex havia falado, com relação à formação. A minha dúvida seria com relação à formação. E primeiro eu gostaria de perguntar a formação musical do senhor, a formação acadêmica, né? E o que o senhor recomenda para quem pretende ingressar profissionalmente aí na regência? Qual o caminho seguir no sentido de formação acadêmica, realmente? Né? Quais cursos o senhor recomenda, ou locais? Sim. Fundamental. Eu gosto de usar a palavra fundamental, porque tudo para mim é fundamental. Mas, em se falando de formação, é fundamental vocês saberem harmonia e saberem contraponto. Para isso é necessário estudar. A harmonia para vocês compreenderem o universo, a linguagem, para vocês saberem a função de cada acorde. Cada acorde, cada função dentro de um discurso musical é acompanhado de uma posição do acorde no contexto. Um acorde de tônica tem um peso. Já um acorde de dominante, que é o quinto grau, tem um outro peso. A tônica é repouso, a dominante é tensão, a crescida de uma sétima, enfim, e por aí vai. Né? Quer dizer, cada acorde, há que se examinar a harmonia para que, quando vocês abrirem uma partitura, vocês serem capazes de codificá-la, desde o início até o final. Dizer qual é a função desse acorde, qual é a função que ele exerce no contexto geral. O contraponto, igualmente importante, porque vocês, através do estudo de contraponto, aprendendo a compor fugas, aprendendo a compor motetos, etc., vocês vão estabelecer
os mecanismos de compreensão do próprio texto que vocês estiverem dirigindo, né? A parte teórica, para mim, consiste basicamente na harmonia, contraponto e fuga, que são os exemplos, as matérias prioritárias. Depois, história da música, claro, sem história, nada feito, né? A história localiza cada compositor e cada estilo. Análise musical determina o estudo de cada partitura, estabelecendo os contornos, as suas dimensões. Vocês têm que fazer uma análise como quem elabora a construção de uma casa, sabendo aquilo que vocês estão construindo. Aqui é uma sala, aqui é o teto, aqui é um quarto. Quer dizer, a arquitetura de uma casa é definida pelo estudo da análise musical. Então, são essas matérias básicas, elementares, né? De algum curso específico, maestro? Em algum local que o senhor recomenda? Eu digo assim, a nível de pós-graduação, a nível de mestrado, alguma área específica que o senhor considere ser mais válida para se investir, para se pleitear, para que a pessoa aplique nesse sentido? Eu, quando comecei a estudar música, eu estudei na Escola Livre de Música de São Paulo com Hans-Joachim Kölreuter, que vocês já ouviram certamente falar. Foi um dos maiores professores que esse país já teve. E alemão, infelizmente falecido, mas ele deixou um legado, né? Vários alunos dele hoje se projetam não só como professores, mas também em outras atividades. Ele deixou um legado importante. Procurem tudo aquilo que provém de Kölreuter, alunos que já tinham estudado com ele, para vocês aprenderem o método. Caso não seja possível, localizem professores. Angelino, você conhece algum professor legal? Então, é difícil, né? Tá muito fragmentado, eu acho. E eu acho que, na verdade, tudo isso hoje em dia depende muito de autoestudo. Na época que você estudou, que eu comecei, não tinha tanto livro, tanto manual, né? Hoje em dia tem um material muito rico, né? Então, acho que é muita coisa que a gente pode estudar sozinho, mas ir procurando onde é que estão as pessoas, né? Porque em cada lugar, cada faculdade, às vezes tem um cara que é muito legal, ou algum professor particular. E o Kölreuter mesmo tem um livro de harmonia, né? Para começar, de harmonia funcional, que é interessante, né? Bacana. Bom, se quem tiver e puder compartilhar material aí com a gente aceita. É muito bem-vindo. O Angelino, eu considero o Angelino meu filho. Maravilha. Não, realmente, porque o Angelino a gente é ligado também da mesma época, hein, Gilberto? Da mesma época lá da Sinfônica Municipal, São Paulo, né? Foi aquela mesma época. E o Angelino hoje é meu filho. Então, além de meu filho, grande psicanalista. Qualquer consulta que vocês queiram fazer é com ele mesmo. Exímio trompista. Isso. Maestro Isaac, nós já temos no grupo muitos pedidos. Será que o maestro pode voltar? Quando quiserem. Eu estou em quarentena. Maravilha. Acabei de ser vacinado, segunda dose. Então, estou à disposição de vocês. Me darão sempre um prazer enorme poder dialogar com todos. Anderson, posso fazer uma Maravilha. Eu gostaria de dizer... Não sei se dá tempo. Se não der, não tem problema. Deixa para a próxima. Bora, Jeremias. Acho que dá tempo para mais uma. E tem o Marcelo com a mão levantada ali também. Acho que a gente encerra com essas duas, então, né? Desculpe, Giba. É só uma curiosidade. Há muitos anos atrás, acho que uns 30 anos atrás, eu estava assistindo um concerto, acho que foi no Teatro Municipal,
E eu fiquei no balcão, acho que naquele primeiro balcão, bem na ponta, e eu via o maestro assim, em perspectiva de cima. E eu lembro que era uma música um pouco complicada. Eu agora não tenho lembrança mais de que música que era, que sinfonia que era, e nem o maestro mais, ele era desconhecido para mim. Mas eu lembro que, em alguns momentos, me parecia que os gestos dele com a mão e aquela coisa não me pareciam sincronizados com o que acontecia na orquestra. E me chamou muita atenção. Eu me liguei naquilo, prestei atenção, tentei captar a sincronismo do que acontecia na música com os gestos dele. E não consegui. Foi até terminar a música daquele jeito. E eu percebia que ele vibrava muito. Então, aí vem uma curiosidade que eu tenho. Por exemplo, o maestro é livre para fazer o gesto que ele quiser ali, porque eu sei que tem momentos que dá vontade de dar um pulo, um grito e tal, só que tem que se conter, ele é o maestro ali, né? Ele não pode dar um pulo e sair correndo, né? Então, por exemplo, que limite existe para isso? E outra, qual a dificuldade do músico entender o momento de entrar num certo trecho ali, naqueles gestos tão estranhos e esquisitos? Falei, puxa vida, talvez a convivência ali, talvez, né, pode ser que ajude essa comunicação desses gestos do maestro, mas para quem está chegando, fica difícil entender às vezes. É uma curiosidade que eu tenho só. Não sei se tem alguma coisa a dizer sobre isso. Tenho muita coisa a dizer. Eu me lembro você está consciente do que é uma fermata, claro, né? Uma fermata final, que eu já tenho visto tanto, mas ela é regida de tantas maneiras, mas ela exemplifica bem o que se pode fazer de desnecessário. Numa fermata, por exemplo, em fortíssimo, eu já vi maestros fazendo isso. A fermata em fortíssimo se resume a isso. Pá, movimento paralelo até a altura da testa, desce e para. Com esse movimento. Sobe até a altura da testa, desce súbito e para. Basta. Para quê? Bom, esse conceito do desperdício de energia só para público ver, não tem outro sentido, contradiz os preceitos cristalinos que a técnica deve ter quando ela é bem fundamentada. O músico entende, sabe que aquilo não é demagogia, porque a coisa mais frequente em regentes é a demagogia gestual. Basta um simples gesto para exprimir qualquer coisa. E à medida que o tempo avança, e eu posso dizer isso com absoluta tranquilidade, à medida que o tempo avança, o gesto torna-se menor, mais imbuído de intenção quando ele é feito em escala menor. Está claro? Claro. Muito obrigado. Esse é o meu... Maestro. Muito obrigado. Maestro, os gestos é para a música, não para o público. Isso. Aliás, eu gostaria de comentar, eu tive uma experiência muito longa por conviver com muitos maestros, tocar sobre a regência de muitos maestros, mas a excelência de clareza dos gestos, suavidade, definição de gestos, o mestre é o maestro Isaac Karabichevsky. Uma sutileza, uma clareza que só você tem, Isaac. Obrigado. Muito você é obrigado amigo, por você é tudo, amigo. Isaac. Não queremos... A gente te agradece muito de coração por esse carinho seu, e depois nós vamos conversar em off para saber se
podemos estar tendo um novo encontro, sem nos contar mais alguma coisa tão preciosa como foi esta noite. Olha, foi um grande prazer. Foi um grande prazer conhecer a todos. Foi uma longa noite. Eu espero que vocês que ela tenha sido produtiva para todos. Para mim foi o fato de conhecê-los. E repito mais uma vez, estarei à disposição de todos para qualquer novo encontro, tá? Um beijo e até breve. Tchau. Muito obrigado, maestro Isaac. Aos meus queridos amigos, eu só queria, me permite, Isaac, só um comentário. Nós temos uma sala que tratamos uma entrevista com os intérpretes. No dia 7 de abril, está confirmado, ele não está, acabou de se retirar da sala, Esdras Galo, um saxofonista, um intérprete no saxofone e produtor. Então, nós teremos o nosso próximo encontro com Esdras Galo. Anderson. Maravilha, Giba, obrigado. Ficamos só com uma pergunta pendente aqui do Marcelo, rapaz. O Marcelo está com a mão levantada ali, não sei se... Estou aqui. Então diga, Marcelo. Vamos fazer aquele bis, né? Faz só a última. Aquele bis, né? Encerrando aqui, muito prazer, é uma honra estar aqui com vocês, maestros. Muito prazer também, uma honra, Isaac, maestro Isaac. Eu quero só fazer uma pergunta, né? Porque eu sou aqui de Porto Velho, representando Porto Velho, Rondônia, da Faculdade Metropolitana de Música, né? Do curso de música, eu sou coordenador de música e sou maestro da Orquestra Vila Lobos de Porto Velho. E nessa jornada, faz 30 anos que eu trabalho nessa área aqui em Rondônia, com a nossa cultura, né? Do norte aqui, e introduzimos a orquestra. E algumas coisas eu vi desse decorrer do tempo, maestro, que uma coisa assim que até o Josué comentou lá de Mato Grosso, se eu não me engano, o maestro Josué, que tinha o regente de orquestra e o regente do coral dele, né? Que eles tinham aquela coisa de a orquestra não querer tocar com a orquestra. Então, a orquestra quer tocar com o coro, desculpe. E aqui eu já vi algumas, por oportunidade de 2 vezes, ver numa mesma apresentação, na hora, um regente para o coro e o regente para a orquestra. Eu gostaria de saber do senhor, se o senhor já, nessa experiência que o senhor já tem, se o senhor já teve a oportunidade de presenciar algo parecido assim, ou se o senhor mesmo já teve essa oportunidade de ver alguma coisa desse nível. O que o senhor acha disso? Não, eu nunca presenciei isso, não. Uhum. Olha, uma longa... Não, nunca. Nunca, né? É uma coisa estranha. Acontece, maestro. Acontece, né? Comigo nunca aconteceu isso, não. Eu vejo assim que é por uma questão assim, de uma unidade, né? De fazer unidade entre coral, igual o senhor falou, de ser o coro o instrumento principal, o coro sendo o início de tudo, o canto coral, e a orquestra, sim, a gente conseguir com que fizesse uma coisa só, né? Não seria isso a intenção, ou seria? Eu acho que espera-se que você, ao começar o primeiro ensaio, venha com uma proposta musical coerente, que tenha início, meio e fim, que você desenhe dentro da sua partitura, você sublinhe os trechos que você quer ver ressaltados, aqueles que não são importantes naquele momento, mas serão em outros. Então, quando você chega em frente a uma orquestra que tem a presença de um coro, você passa para o coro essas mesmas informações, de modo que os cantores possam frasear da mesma maneira que uma orquestra, que não haja contradição de linguagens. Quando tudo estiver estabelecido, vai depender só de você criar essa unidade musical, ela emana de você. Ok. Então, sim, muito obrigado pela oportunidade, maestro. É uma honra estar aqui presente nessa sala, na presença de tantos maestros aí do Brasil, de grandes nomes, né? Muito obrigado pela oportunidade que todos vocês têm
tem nos dado. Obrigado. Prazer. Amém. Então, agora sim fechamos. Mais uma vez agradecendo o maestro Isaac Karabichevski. Prazer. Amém. Obrigado. Tchau. E um encerramento aqui para a gente, maestro César vai fazer uma oração, a gente está encerrando para descansar um pouquinho. César? Boa noite a todos. Foi muito proveitosa a nossa reunião, nossa sala. Um abraço a todos os maestros aqui presentes e agradecemos a Deus pela longínqua vida do maestro Isaac aí, que nos honrou com essa grande palestra. Querido Deus, queremos te louvar por mais essa oportunidade, te agradecer pela vida de cada um, pela saúde, Senhor, que tu está nos concedendo, Senhor, de estar, mesmo durante essa pandemia, participando desta aula, Senhor. Abençoa cada maestro aqui presente, suas famílias, continua nos guardando, nos protegendo e dando sabedoria, Senhor, a toda a diretoria da AMO, para que continuemos a fazer a obra do Senhor e que possamos incentivar a cada maestro, que possamos continuar estudando e aprendendo para louvar o teu nome da melhor forma, Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ótima noite a todos. Obrigado grande abraço. Todos, mais uma vez, muito obrigado. Boa noite, Isaac. Um grande abraço Até a todos, mais. queridos. Opa. Maravilha. Boa noite. Boa noite, Isaac. Até mais. Abraços. Até a próxima. Angelino, um grande abraço, meu amigo. Um abraço. Obrigado por tudo. Um abração a todos. Deus abençoe a todos. Alex, olha o chimarrão, Alex. Bah. Aí, tá servido aí, ó. Olha. Passando bem aí. Disse a cantina e o restaurante. Boa noite, maestro. Bate. Giba, fica com Deus. Boa noite, Gê. Tchau. Boa noite. Amém a todos vocês. Tchau, Nelly. Tchau, Sna.